Aula 2. Campo de atuação da contabilidade. A contabilidade tem um vasto campo de atuação, podendo atuar nas pessoas físicas e nas pessoas jurídicas, com finalidade lucrativa ou não, inclusive as de direito público como a União, Estados, Distrito Federal, municípios e demais. Por seu objeto, o patrimônio, e as suas finalidades, é fácil concluir a importância da contabilidade, como consequência, a amplitude do seu campo de atuação. Interessados nas informações contábeis junto a cada organização, existe um grupo de pessoas com interesse direto nas informações fornecidas pela contabilidade. Essas pessoas são direta ou potencialmente vinculadas à entidade indo, os seus interesses, desde o sentimentalismo, até o de retorno de investimentos. Resumidamente apresentamos os principais interessados na informação contábil. Empregado da empresa. Tem interesse por ser, a empresa, a sua fonte individual de recursos traduzidos pelo salário, gratificações e participações nos lucros. É normalmente o responsável pela manutenção da sua família, devendo haver, portanto, o esforço pessoal para os bons resultados da sua fonte de renda. Sócios e acionistas podem ser encarados sob vários aspectos. Os sócios e acionistas podem ter como principal interesse o retorno do investimento feito nas empresas e a segurança da aplicação. C. Além da participação na sociedade, são responsáveis pelas decisões na empresa. A quantidade e qualidade das informações são maiores pela responsabilidade de dirigir o destino da organização, traçando planos e metas. Nas organizações mais fechadas ainda existe a ligação sentimental, havendo respeito e amor pela obra realizada. Administradores e outros responsáveis pelas decisões necessitam de informações similares ao sócio-administrador acima referido. Fornecedores e emprestadores de dinheiro têm como principal objetivo o retorno dos recursos investidos, seja pela entrega de mercadorias, de dinheiro ou outra forma de propiciar o funcionamento da organização. As informações que necessitam são, pois, ligadas à rentabilidade e garantia de retorno dos capitais investidos. Governo tem dois grandes interesses que podem tornar como suporte as informações contábeis. O financiamento da atividade governamental, para o bem-estar de toda a população, necessita de recursos que, em grande parte, vêm da atividade empresarial sob forma de tributos. Outra informação que pode ser extraída da contabilidade é sobre o desenvolvimento em áreas geográficas, setores de atividade e outras que, convenientemente compiladas, podem orientar a política de desenvolvimento da nação. Pessoas em geral. Somos todos interessados nas informações fornecidas pela contabilidade, em sentido amplo, quando potencialmente investidores de recursos ou, mesmo de uma forma restrita, a do nosso dia a dia, conciliando renda com gastos. Não necessariamente precisamos montar um sistema de contabilidade pessoal, embora possível, mas lembremos que o objeto da contabilidade é um patrimônio, ou individual, deve ser administrado caracterizando contabilidade. Capital e conceito. Capital e conceito. Várias ciências apontam definições próprias de capital. A economia tem duas correntes. Uma leva em conta a qualidade dos elementos componentes do patrimônio e a sua capacidade de gerar riquezas. Uma outra situa o capital como uma categoria histórica, não geradora de riquezas. De uma forma geral, considera o capital como o conjunto de bens como máquinas, equipamentos, matéria-primas e outros utilizados para a obtenção de outros bens. O direito considera capital o valor registrado sob este título no contrato social registrado da empresa. Na contabilidade, diversos conceitos de capital são apresentados. Destacamos os seguintes: capital nominal ou legalizado é igual ao conceito adotado no direito. Corresponde aos recursos aplicados na constituição da empresa, na forma de bens ou direitos e constante no contrato social. Novas destinações podem acontecer com injeção de recursos ou aproveitamento das reservas acumuladas na empresa.
A sua alteração, mesmo contábil, só acontece pela formalização nos órgãos de registro do comércio. A diminuição de seu valor também pode acontecer, embora mais difícil. Capital próprio ou líquido corresponde à situação líquida até agora estudada. É um fundo de valores pertencentes a uma pessoa, abrangendo não só os valores inicialmente aplicados na empresa, como também as reservas provenientes de sua operação, ou não. É o patrimônio líquido. Capital de terceiros é o montante de recursos de terceiros ao patrimônio, postos à disposição deste para o desenvolvimento de sua operação. São as obrigações da empresa. Capital à disposição da empresa é o montante de recursos que a empresa dispõe para o atingimento de seus fins. Fundo de valores composto do capital próprio ou líquido e de terceiros apreciáveis monetariamente. Alguns outros conceitos de capital surgem decorrentes da legislação comercial, dentre os quais destacamos: capital autorizado não é de muita utilização, embora exista a previsão. É um limite fixado nos estatutos sociais, em valor ou número de ações, até o qual pode haver a deliberação de aumentar o capital da companhia sem uma reforma no estatuto. Capital subscrito é o montante de recursos prometido pelos sócios a ser entregue, com contribuições em dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, à empresa. Capital a integralizar corresponde à diferença entre o capital subscrito e o montante de recursos já entregues pelo subscritor. Capital realizado é o capital subscrito menos a parcela a integralizar. Corresponde os valores entregues pelos subscritores do capital. Conceito de conta. Conceito de conta. Conta é o registro de débitos e créditos da mesma natureza, identificados por um título que qualifica um componente do patrimônio ou uma variação patrimonial. Conta é a representação gráfica da relação débito-crédito de um fato administrativo. Conta é a representação gráfica das mutações patrimoniais de uma mesma espécie e agrupada sob um título, referentes a uma pessoa. Teoria das contas. Muitos foram os estudiosos que se dedicaram ao estudo das contas. Dezenas de teorias, durante anos apresentadas, algumas perfeitamente fundamentadas e outras sem qualquer cunho lógico. Restam, ainda hoje, 3 teorias ainda usuais, seja pela sua facilidade no entendimento da ciência contábil, seja pela estrutura de classificação das contas apresentadas. São: teoria personalística ou personalista das contas, que teve como maiores divulgadores Marchi, Cerboni, Rossi e outros. Teoria materialística ou da materialidade das contas, com Fábio Besta, Morrisoni, com variações, Kester, Durmarche e outros. Teoria patrimonialista, partícipe da teoria moderna da contabilidade. Teoria personalística classifica as contas em contas de agentes consignatários, contas de correspondentes e contas do proprietário. Os agentes consignatários são pessoas nomeadas pelo proprietário da empresa para serem os responsáveis pela guarda dos bens. Cada agente consignatário é o responsável pelo conjunto de bens de mesma natureza. Teríamos, pois, a conta veículos como um responsável pelos veículos da empresa, a conta caixa como um responsável pela guarda do dinheiro, etc. Os correspondentes são pessoas que mantêm relação de débito e crédito com o proprietário da empresa. São as contas de direitos e obrigações. As contas do proprietário são as contas de controle direto do proprietário da empresa, dentre elas as contas capital, reservas, receitas e despesas que compõem a situação líquida. O princípio desta teoria, que as contas são pessoas, é importante para o entendimento do débito e crédito. Tanto os agentes consignatários como os correspondentes são pessoas com ligação direta com o proprietário do patrimônio, mantendo, com este, uma relação de natureza obrigacional. Tomemos como exemplo o agente consignatário responsável pelo dinheiro da empresa, o senhor Caixa. O senhor Caixa, tendo o dinheiro do proprietário, é um devedor deste. Na medida em que mais dinheiro é entregue, mais devedor ele se torna, sendo, pois, debitado.
Se por outro lado o proprietário necessita de dinheiro para fazer um pagamento qualquer, menos devedor ele se torna, sendo esta uma operação de crédito do senhor caixa perante o proprietário. O crédito e o débito são definidos, em cada operação, pela situação do agente consignatário ou do correspondente perante o proprietário do patrimônio. Uma conta de obrigação, por exemplo, será acreditada quando a pessoa ou obrigação tiver mais direitos, crédito, perante o proprietário, que é o caso de uma compra a prazo feita pelo proprietário do patrimônio. As contas do proprietário devem ser encaradas pela terminologia cotidiana. O crédito são ocorrências positivas e o débito, negativas. Quando é obtida uma receita, a conta utilizada é creditada e, quando ocorre uma despesa, esta conta é debitada. Teoria materialística. A teoria materialística classifica as contas em contas integrais ou elementares, contas diferenciais ou derivadas. As contas integrais é o conjunto de contas que compõem o patrimônio da entidade, sejam positivas, bens e direitos, sejam negativas, obrigações. A forma variante da teoria adotou dividir contas integrais em dois grupos: as contas de ativo, bens e direitos, e as contas de passivo, obrigações. As contas diferenciais são as contas que determinam as variações na situação patrimonial, ou seja, as contas de situação líquida, capital, reservas, receitas e despesas, correspondendo às contas do proprietário da teoria personalística. Na variante desta teoria, chamam-se contas do líquido ou da situação líquida. Teoria patrimoniais é a teoria mais em uso atualmente. Classifica as contas em contas patrimoniais, contas de resultado. As contas patrimoniais são as que demonstram a estrutura patrimonial com seus elementos positivos e negativos, havendo, entretanto, o destaque do patrimônio líquido. As contas patrimoniais evidenciam a posição estântica do patrimônio em determinado momento. São contas patrimoniais as representativas dos bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, capital social, reservas e lucros ou prejuízos acumulados. As contas de resultado são as contas que provocam as alterações do patrimônio. Evidenciam a dinâmica patrimonial, ou seja, os motivos pelos quais o patrimônio cresceu ou decresceu. São contas de resultado as representativas das receitas, custos e despesas. Observamos que as contas de resultado têm um período certo de duração, sendo transferidas para a nova posição patrimonial e posteriormente reiniciadas, enquanto as patrimoniais não sofrem esta descontinuidade. Débito, crédito e saldo. Simplificadamente, as contas podem ser representadas em forma de P, mais fácil de trabalhar, e contemplando apenas alguns dos elementos acima. Seria: débitos. Débitos são, em cada fato específico, a aplicação de recursos em relação à diminuição dos valores, representando algo que se tem ou adquire. Débito ativo. Passivo. Situação líquida: aumento do valor, diminuição do valor, diminuição do valor, aplicação de recursos, aplicação de recursos, aplicação de recursos. Créditos. Os créditos são, em cada fato específico, o originador dos recursos que são aplicados na conta que é debitada. Tem, pois, funcionamento inverso do débito. As contas do ativo são creditadas quando tem o seu valor diminuído. Equivale a dizer que a pessoa ficou devendo menos ao proprietário do patrimônio. Dessa pessoa originam-se os recursos para a aquisição de outros bens/direitos ou para pagamento de obrigações. As contas do passivo, quando tem o seu valor aumentado, são creditadas. O correspondente forneceu o recurso e ficou com um crédito maior com o proprietário do patrimônio. As contas de situação líquida também têm o mesmo comportamento das contas do passivo. Desta feita, destacamos as contas de receitas que, quando têm o seu valor aumentado, são creditadas, são origens de recursos e, além disso, fazem crescer a situação líquida. Crédito ativo. Passivo. Situação líquida: diminuição do valor, aumento do valor, aumento do valor, origem de recursos, origem de recursos, origem de recursos. Saldo. O saldo de uma conta é determinado pela diferença entre débitos e créditos, sendo devedor, se os débitos forem maiores que os créditos, ou credor, se os créditos forem maiores que os débitos.
Como consequência, temos que contas do ativo têm natureza devedora. As contas do passivo e do patrimônio líquido, capital, reservas e lucros acumulados anteriormente, têm natureza credora. As contas de despesa, menos situação líquida, devedora, e as contas de receitas, mais situação líquida, credoras. A conta caixa, por exemplo, sempre terá saldo devedor ou, no máximo, zero. A conta duplicatas a pagar sempre será credora ou zero, pois, ou existe duplicatas a pagar, saldo credor, ou não, saldo zero. Deve ser observado, também, para a determinação do saldo da conta, se existia algum saldo anterior a ser transferido de um período para outro, pois deve ser levado em consideração. Para exemplificar, consideremos os seguintes fatos envolvendo a conta bancos C/movimento. 1. Saldo anterior. R$200,000. 2. Pagamento de uma duplicata com cheque, R$50,000. 3. Depósito bancário, R$30,000. 4. Desconto de um cheque para suprir o caixa, R$100,000. O razão neste seria: Banco C/movimento, 1, 200.000,00, 50.000,00, 2, 3, 30.000,00, 100.000,00, 4, 230.000,00, 150.000,00, 80.000,00, 1, 2, 3 e 4. Saldo anterior e fatos contábeis. Observe os fatos e justifique os registros a débito e a crédito. Estamos estudando, no caso, só a conta bancos C/movimento. Em resumo, podemos apresentar o quadro abaixo. Plano de contas. As contas utilizadas pelas empresas devem ser ordenadas de forma a permitir a uniformidade na escrituração de fatos semelhantes, facilitar o conhecimento da riqueza patrimonial e atender às normas legais e princípios contábeis. A relação ordenada das contas utilizadas pela empresa com as suas funções e funcionamento é o plano de contas, assim definido. Conjunto harmonioso de contas a ser utilizado pela empresa, baseado nos seus objetivos atuais, nas informações necessárias à administração e nas exigências legais em vigor. Na elaboração do plano de contas deve ser levado em conta a complexidade das operações desenvolvidas pela empresa de forma a torná-la não excessivo e de difícil consulta. Deve ser flexível, ou seja, adaptar-se com facilidade às alterações internas e externas devido a novos tipos de fatos provocados pela administração ou pela própria estrutura do país, suprimindo ou adicionando novas contas. O plano de contas, para satisfazer seus objetivos, deve ser simples tanto no que se refere à consulta, como na interpretação da função e funcionamento das contas, visto ser, no processo de escrituração, muito consultando pelos responsáveis. Entende-se por função da conta aquilo a que ela deve representar. Se tivermos exemplo a conta duplicata a pagar, a sua função é registrar as obrigações da empresa em virtude de compras efetuadas a prazo e representadas por duplicatas. O funcionamento da conta diz respeito a quando ela deve ser debitada e quando creditada, ficando bem clara a sua interveniência a débito e a crédito. Na conta acima teríamos, simplificadamente, que seria debitada pelo pagamento da duplicata e creditada pelas compras a prazo, representada por duplicatas. Alguns planos de contas destacam ainda o relacionamento da conta em estudo com as demais contas utilizadas pela empresa. O elenco de contas difere do plano de contas por ser apenas uma relação das contas utilizadas pela empresa, não contendo as suas respectivas funções e funcionamento. É uma parte do plano de contas. Apresentamos abaixo um elenco de contas para uma maior visualização da estrutura normalmente adotada pelas empresas comerciais. Recomendamos uma leitura minuciosa. Inscreva-se no canal para receber novos cursos técnicos atualizados.